Graças e paz, irmãos. Abramos nossas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo de número 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Como nós fazemos todo terceiro domingo do mês, nós estamos agora já concluindo o livro de Abacuque. Estamos no terceiro capítulo. Nós vamos estudar hoje os versículos 1 e 2. Capítulo 3, versículos 1 e 2 diz assim: Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar? Deus Santo, bendito e todo-poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Te bendizemos e te exaltamos, porque temos a convicção de que tu és santo, de que tu és tremendo, justo, mas ao mesmo tempo o Senhor é compassivo, misericordioso, gracioso. E por isso, Senhor, humildemente nos colocamos na tua presença, reconhecendo a tua grandeza e o tamanho da tua sabedoria, e implorando graça e misericórdia. Senhor, nós somos incapazes de compreender a tua palavra, porque os nossos pecados são muitos, e os nossos olhos, Senhor, são sempre embaçados por esses pecados. Por isso, Senhor, nos dá, meu Deus, clareza de raciocínio. Abre os nossos olhos para contemplarmos a beleza da tua palavra, e ao vermos a beleza da tua palavra, nos encantemos com a sua glória. E sejamos assim, Senhor, instruídos, aconselhados, exortados e animados por meio da sua voz. É em nome de Cristo, teu Filho amado, que nós oramos. Amém. Irmãos, o pai do presbiterianismo, John Knox, orava constantemente dizendo: ó Deus, dá-me a Escócia ou morrerei. Quando pensamos em oração, meus irmãos, pensamos geralmente em algo que é típico de pentecostais. Mas o pai do presbiterianismo nos mostrou exatamente o oposto, que a oração é o alvo de todo crente. De tal maneira que tanto pediu ao Senhor que o Senhor desse a Escócia, que o Senhor o deu a Escócia em suas mãos. A tal ponto, meus irmãos, que Lloyd Jones, escrevendo sobre a vida de Knox, nos diz que é tradicional a referência ao efeito da sua pregação sobre Maria, rainha dos escoceses. Ela podia chorar, ele podia fazê-la chorar, não sob convicção, e sim de raiva. Ela o temia. Ela dizia que tinha mais medo das orações de Knox e da sua pregação do que muitos regimentos de soldados ingleses. Martinho Lutero dizia: a oração é o suor da alma. E não somente ele, Charles Spurgeon dizia: assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupa, e o negócio dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio do cristão é orar. A ausência de oração na Igreja de Cristo hoje não é necessariamente a ausência de problemas, não é a ausência de necessidades, é a presença constante de arrogância. O que nos leva a nos afastar da oração não é porque nós não temos a consciência de que precisamos, é que nós achamos sinceramente que nós conseguimos, que nós vamos conseguir fazer, e confundimos fé com um pensamento positivo. E achamos que se nós quisermos, nós vamos conquistar, porque aquilo que nosso pé pisar é nosso. Quando na verdade, meus irmãos, o próprio Filho de Deus, descido dos céus, direto do trono do Pai, nos deixou o exemplo de que nós deveríamos orar, e orar constantemente. A tal ponto que os próprios discípulos, ao verem a vida de oração de Jesus, dizem: Senhor, ensina-nos a orar. A vida de oração dos crentes, meus irmãos, ela é necessária.
e ela é importante para que em todas as situações nós saibamos exatamente o que fazer. E é isso que acontece com Abacuque. Abacuque começa esse livro orando. Seu primeiro capítulo é uma oração. A oração dele é uma oração de indignação. Ele levanta-se dizendo: Senhor, até quando? O Senhor vai contemplar a miséria desse povo, a violência desse povo, vai ver a iniquidade desse povo e não vai fazer nada? A oração dele é: Senhor, faça alguma coisa. Mas é impressionante, meus irmãos, que ao conversar com Deus, ao dialogar com Deus, nem sempre as respostas que nós buscamos são aquelas que nós encontramos. E ele esperava que Deus tivesse muita misericórdia de Israel. Ele esperava que Deus desse uma surra em Israel, mas que não fizesse tão grande estrago. E de repente Deus chega para dizer que vai levantar uma nação ímpia, que vai castigar Israel, que vai retirar Israel de dentro da sua terra e levar Israel cativa por mais de 40 anos. E ele chega agora e ora de novo dizendo: Senhor, não pode um negócio desse. Senhor, como é que o Senhor vai usar uma nação pior do que a nossa para castigar a nossa? Senhor, como é que o Senhor vai levantar homens ímpios para punir Israel? E ele, em toda a ousadia, se atreve a se colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, me explique, porque isso parece injustiça, isso não parece correto. E aí, quando ele esperava uma resposta de acalento, ele recebeu da parte de Deus uma resposta extremamente dura. Mas quando ele espera de Deus, no capítulo 2, uma resposta extremamente dura, Deus o consola, Deus o conforta, dizendo: eu vou punir a Babilônia no final, eu vou libertar Israel no final, vai sobrar remanescentes, você verá a minha glória, você verá a minha mão agindo no meio desse povo, eu vou resgatar esse povo. Vejam, meus queridos, que enquanto se ora, as nossas expectativas podem ser frustradas, mas Deus no seu trono dirige todos os caminhos. E após ver um futuro tão difícil, ele agora vê tudo de um ponto de vista muito mais claro. Ele estava no fundo do vale e disse: eu vou subir para a minha torre de vigia, porque eu quero ouvir o Senhor. E diante de todo o desespero que o Senhor demonstrou para ele, ele agora vai orar, não mais como alguém que questiona Deus, mas como alguém que entende exatamente o plano de Deus. E na sua oração que ele vai apresentar agora, meus irmãos, ele nos contempla o fato de que pelas disciplinas espirituais, o povo de Deus aprende como lidar com dias sombrios. Diante da oração, nós aprendemos como nos comportar quando o Senhor derrama juízo sobre uma nação. Quando todos os sonhos que nós possuímos para um lugar desaparecem e somem. Quando as expectativas de Deus para um lugar são terríveis. Como reagir? Ele diz: a oração dos crentes, que reconhece um Deus que está assentado no seu santo templo, versículo 20, nos leva a orar de forma adequada no capítulo número 3. Há quem diga que esse capítulo 3 foi escrito por outra pessoa, porque há muita poesia em todo o livro, mas aqui não é uma poesia simples. Primeira coisa que o texto nos diz é que essa oração que o profeta vai nos entregar no capítulo número 3 é um salmo. E esse, meus irmãos, é um salmo fantástico, porque de repente ele nos mostra como o Senhor é gracioso, como Deus tem caminhos perfeitos e de como a vontade do Senhor é perfeita, mas ao mesmo tempo ele nos mostra o que cantar quando tudo der errado, o que cantar quando os momentos forem sombrios. Não é o primeiro salmo nesse estilo. Salmo 17, o Salmo 86, o Salmo 90, o 102, o 142, todos são orações. E aqui, meus irmãos, de repente ele diz: precisamos contemplar como é que o mundo pode ser tão sombrio, mas como nós nos aproximamos de Deus em oração. E talvez porque ele é um profeta e enxerga os planos de Deus de uma perspectiva muito maior, muito mais ampla, ele nos diz exatamente como nós devemos orar
quais os motivos devem imperar em nossa oração, já que nós temos a visão muito mais limitada do futuro. Por isso mesmo ele vai nos ensinar motivos de oração em dias sombrios. 3 motivos de oração, meus irmãos. Versículo 2, ele diz que eu devo orar por iluminação. Se os irmãos prestarem atenção, o texto nos diz que isso é uma oração. Versículo 1 diz que é a oração do profeta. Mas a partir do versículo 3, parece muito mais uma exaltação a alguém que ele viu. Ele parece que ele contemplou o Senhor, por isso que há quem diga que a partir do versículo 3 ele tem uma teofania, o Senhor aparece a ele. Ele começa o versículo 3 dizendo: vem de Temã, o Senhor, Deus vem de lá. Como que dizendo, eu estou vendo o Senhor vindo de lá. Então, na verdade, ele vai descrever o que ele vê e a glória de Deus a partir do versículo 3, mas pedido mesmo, oração mesmo, é o versículo 2. E no versículo 2 ele começa, meus irmãos, constatando algo que é bem simples, que não é possível orar sem primeiro contemplar a vontade de Deus na sua palavra. E quando eu contemplo a vontade de Deus, quando eu compreendo a vontade de Deus, a minha oração, ela é muito melhor organizada, e os motivos da minha oração são muito mais estruturados, porque eu não oro conforme a minha vontade, mas eu passo a orar de acordo com a vontade de Deus. Versículo 2 ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, Senhor, no versículo de número 1, do capítulo de número 1, eu disse que haveria uma sentença pronunciada por mim, mas que eu estava com problemas sérios com relação ao mundo que eu estava vivendo, mas que eu iria me colocar numa torre de vigia e esperar do Senhor uma resposta. Versículo 1 do capítulo 2. Que eu iria esperar que o Senhor me orientasse, porque os planos pareciam muito confusos. Ok, que o Senhor queira punir o seu povo, mas não numa desproporção tão grande. Eu creio que, de repente, a denúncia que ele fez não era para aquilo tudo. E ele chega agora e diz: Senhor, quando eu vi a sua resposta, eu fiquei muito assustado. Com certeza, os que têm irmãos aqui sabem o que é fazer uma delação premiada. Quem tem irmãos sabe o que é dizer o que o irmão fez de errado para evitar tomar uma surra. E nessa delação premiada que nossas mães muito bem ensinaram, nós nem sempre mensuramos o tamanho do problema em que nós estávamos colocando os nossos irmãos. E muitas das denúncias que nós fizemos na infância foram meio inocentes, do tipo, mãe, fulano fez isso. E a gente pensava, ela vai dar uma baita de uma bronca nele, eu vou ficar bem na fita e está tudo tranquilo. Mas é complicado, quando você vê sua mãe, por causa da sua denúncia, pegar o seu irmão, a sua irmã, dar uma arrastada lá para trás, pegar a cinta do teu pai e benzê-la da cabeça aos pés, e aquele alarido todo, aquela confusão toda, e você vê que ela já deveria há 10 minutos ter parado, ela não parou ainda, e você vê que o caso é sério, dá vontade de ser, mãe, não era para isso tudo não, se eu soubesse eu não tinha dito. Essa é a reação de Abacuque. Ele chegou para Deus, está vendo meus irmãos, eles estão fazendo isso. E de repente Deus diz, eu vou dar uma surra para eles tomarem banho de água de sal, eu vou arrancar uma lapada de couro das costas dele. De repente ele diz, eu vou destruí-los, eu vou arrasá-los. E ele chega e diz, Senhor, não consigo entender, não consigo compreender. Por isso que ele diz, quando eu ouvi o Senhor me respondendo, quando o Senhor começou a me dar as declarações, eu me senti alarmado. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Ele diz, Senhor, eu fiquei louco, eu fiquei abismado, Senhor, quando eu pedi para o Senhor tomar uma providência, eu não esperava que o Senhor fosse colocar daquele jeito. Eu fiquei abismado, eu fiquei assustado. No entanto, meus irmãos, ele chega e diz que ao ouvir essas declarações, ele não está agora mais questionando as declarações de Deus. E eu quero que você note isso, porque em todos os momentos as orações de Abacuque foram questionando. Em todo o tempo ele chegava para Deus e dizia, e aí, ele vai tomar providência? E aí, Senhor, não vai fazer nada?
O Senhor disse: ok, eu vou fazer. Aí depois disse: Senhor, desse jeito? Está errado. Como é que o Senhor faz um negócio desse jeito? O Senhor não pode agir desse jeito, porque se o Senhor age desse jeito, está contradizendo sua promessa. O Senhor não pode agir assim. O tempo todo ele se colocou contra Deus, ele orava contra Deus, ele orava questionando a Deus. Em todos os momentos ele dizia: Senhor, não pode ser desse jeito. Mas agora no capítulo 3, ele para tudo que ele estava fazendo e a oração dele muda. E ele está dizendo agora: eu entendi, agora eu compreendi. Eu fiquei abismado, eu fiquei assustado, eu fiquei perplexo diante do que o Senhor disse que ia fazer. Mas agora eu sei o que o Senhor vai fazer. Por isso me sinto alarmado, mas eu sei o que o Senhor vai fazer. Ouvir a palavra de Deus, meus irmãos, produz fé no coração do crente. Porque sem fé ele não vai conseguir orar de maneira eficaz. E não é possível obter a fé genuína que nos leva a orar de maneira eficaz sem a Escritura Sagrada. Não é possível. D.L. Moody comenta o seguinte: ele diz que costumava pensar que devia fechar a Bíblia e orar pedindo fé, mas percebi que era por meio da palavra que eu obtivera a fé. Foi quando ele ouviu a voz de Deus que Abacuque creu, e ele ouviu do Senhor que o justo viverá por fé. Ele ouviu o Senhor dizendo que os ímpios seriam destruídos. Ele ouviu o Senhor dizendo que os ímpios seriam exterminados, que eles iriam morrer, que eles iriam ser varridos da face da terra. Mas ele ouviu que os justos estariam vivos, porque a fé deles produziria vida. E ele chega agora a dizer: eu entendo, eu compreendo, a explicação do Senhor foi perfeita. Compreendendo a sua explicação, eu agora consigo orar dizendo: eu fiquei assustado, mas as suas declarações me colocaram no rumo certo. Às vezes nós pensamos, meus irmãos, que conhecer a palavra, conhecer a Deus, o Deus da palavra, vai nos trazer muito mais conforto. Mas é engano nosso, porque conhecer o Deus que se prega por aí é muito acalentador, mas buscar na Escritura o verdadeiro Deus é extremamente assustador. A. W. Tozer diz que conhecer a Deus é ao mesmo tempo a coisa mais fácil e a coisa mais difícil do mundo. O princípio então por trás é que quando eu busco ao Senhor, quando eu tento conhecer ao Senhor de forma profunda, nem sempre a experiência será agradável, mas ela sempre vai me orientar de tal maneira que as minhas orações serão muito melhor dirigidas ao Senhor, quanto mais eu o conhecer. Conhecer ao Senhor, meus irmãos, por meio da sua palavra, buscar do Senhor a iluminação para que eu conheça-o por meio da sua palavra, pode gerar em nós muito mais pavor e susto do que nós imaginamos. Esse Jesus que os homens cantam por aí em shows, de que quer abraçar e beijar e dar um cheiro no cangote, não é necessariamente o Jesus que vai se apresentar diante deles. A Bíblia nos diz que quando Moisés viu o Senhor no Monte Sinai, prostou-se com o rosto em terra. Nos diz que Josué, quando viu o Senhor na frente de Jericó, Josué capítulo 5, ele caiu com o rosto em terra. 1 Crônicas capítulo número 21 diz que Davi, quando viu o Senhor, caiu com o rosto em terra. Nos diz que Daniel, no capítulo 8, quando viu o Senhor, ficou tão exausto que parecia doente, e ele não suportou a visão. Nos diz que Pedro, Tiago e João, quando viram a Cristo glorificado, não suportaram e caíram com o rosto em terra, apavorados. Que João, quando viu na ilha de Pátimos a Cristo glorificado, em Apocalipse capítulo 1, nos diz que ele caiu aos pés como se estivesse morto. Não dá para conhecer a Cristo e achar que está na frente de Zé Buchinho. Não dá para conhecer a Cristo e achar que está na frente de qualquer um. Quando nós conhecemos realmente a Cristo, quando buscamos na sua palavra a conhecer quem Ele realmente
realmente é, nossas orações ganham a proporção adequada e nós nos aproximamos de Deus dizendo: os seus planos são alarmantes. Os seus planos são alarmantes. Mas isso não significa que eu vou ficar contra o Senhor mais. Conhecer a Deus e conhecer os seus planos pode me deixar extremamente assustado. Mas quando eu conheço a Deus e conheço os planos, eu vou saber orar como convém. Em tempos sombrios, meus irmãos, o Senhor nos dá um motivo de oração: orar por iluminação. O que o Brasil precisa hoje não é de paz. O Brasil não precisa acabar com a violência. O Brasil não precisa hoje acabar com a miséria. O Brasil hoje não precisa dessas coisas. O Brasil precisa ser iluminado para conhecer a Deus, porque Deus não é mais conhecido nem dentro das igrejas, onde os crentes inverteram suas posições com o Senhor e querem ordenar ao invés de obedecer, que querem dar ordens e dizer a Deus o que Ele tem e onde não tem que fazer. Ouvi dentro de uma igreja presbiteriana um pastor dizer: não peça a Deus um sapato, diga a marca, diga a cor, o tamanho do salto, o nome da loja e exija porque você é filho. Não, você não é filho, você não entendeu, você não conhece a Deus. Se conhecesse a Deus, saberia orar. Se conhecesse a Deus, saberia como se aproximar de Deus, saberia o que falar para Deus. Por isso, o primeiro pedido, primeiro motivo de oração que nós temos em tempos tão sombrios como os nossos, é de: Senhor, nos ilumine, para que pela Tua palavra nós Te conheçamos. Ele disse: eu vi o Senhor e eu fiquei alarmado. Mas ele não vai mais questionar o Senhor. Segundo motivo de oração em dias sombrios, meus irmãos, é orar por avivamento. Versículo 2 ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Em seguida ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. A gente pensa que ele está dizendo assim: Senhor, ajude para que a igreja fique animada. Ele não está dizendo isso. Na verdade, a expressão que ele usa aqui para avivar, meus irmãos, é muito mais forte do que aparece no nosso texto. É de realmente dar vida, de tornar conhecido. Note que o paralelo que ele coloca é: no decorrer dos anos, faze-a conhecida, ou faze-a notificada, apresente a sua obra ao mundo. Mas que obra ele está se referindo aqui? É essa a grande questão. Será que ele está falando necessariamente da vida da igreja? Será que ele está falando da proclamação do Evangelho? Não, meus irmãos, ele está falando do versículo 5 do capítulo 1. No versículo 5 do capítulo 1, o Senhor disse: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Ele está dizendo: eu vou produzir uma destruição em Jerusalém tão forte, mas tão forte, que ninguém nunca viu, e que quando contarem a desgraça que eu joguei em cima de Israel, todos vão ter dificuldade em acreditar nisso. E de repente, o profeta chega agora e diz: a tua obra, ó Senhor, precisa então ser avivada. Ele está dizendo para o Senhor: Senhor, realize o seu projeto. Senhor, execute aquilo que o Senhor tem para executar. Senhor, dê vida aos seus planos. Senhor, faça o que tem que ser feito. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz que devemos buscar avivamento, nós pensamos em avivamento como sendo a coisa melhor do mundo. É a coisa melhor do mundo para a igreja, mas é uma condenação plena para o mundo. Quando o Senhor aviva uma igreja, Ele condena o restante que não faz parte dela. Ele produz desgraça e juízo entre os outros. Avivamento não vem nas horas bonitas e
tranquilas da igreja, avivamento vem nos dias mais difíceis para juízo das nações vizinhas. É impressionante porque como o Senhor produziu vários avivamentos genuínos. E o Senhor produziu um avivamento que eu acho fantástico, entre uns homens chamados moravianos. Estavam os irmãos correndo durante o período pós-reforma, fugindo de várias nações, sendo perseguidos por vários lugares. E eles encontraram um conde chamado Conde von Zinzendorf, e ele tinha uma fazenda e resolveu acolher esses irmãos nessa fazenda, e os irmãos iam se esconder lá. A fazenda Remhut se tornou um ponto de refúgio para refugiados cristãos de todos os lugares da Europa. O grande problema é que vinha gente de todo tipo, vinha calvinistas, vinha luteranos, vinham os zwinglianos, e a Santa Ceia virava uma bagunça, porque de repente eles não conseguiam nem sequer cultuar juntos, porque cada um tinha uma tradição, e eles ficavam brigando o tempo inteiro, e a confusão era tão instalada, a tal ponto que a fazenda de Zinzendorf era um pé de guerra só, nem culto eles conseguiam ter. Até que um grupo de jovens, 10 jovens mais ou menos, começou a orar, para que o Senhor resolvesse aquela pendenga, para que o Senhor resolvesse aquela situação dentro da igreja, porque eles não aguentavam mais tanta briga. E essa reunião de oração durou 100 anos, e por 100 anos, o Senhor abençoou essa igreja, e durante 100 anos, esses jovens se tornaram o maior grupo missionário da história do cristianismo, e espalharam o evangelho em toda a região, não só da Europa, a Ásia, a África, até a Índia. E eles proclamaram o evangelho do Senhor a tal ponto que 2 jovens resolveram se vender como escravos para pegar o evangelho numa ilha onde eles não podiam entrar. O Senhor produz avivamentos quando o Senhor se ergue para executar os seus planos. A igreja do Senhor simplesmente diz: eu me sinto alarmado com os seus planos, mas Senhor, que os seus planos sejam executados, que os seus projetos sejam implantados, porque o que nós queremos, Senhor, é que o Senhor realize o teu querer. Aviva, Senhor, a tua obra. Mas temos um segundo problema aqui, que é, por que período? Ele diz aqui, no decorrer dos anos, ou no decurso dos anos. E a pergunta é, que decurso dos anos ele está falando? Alguns acham que era um período mais longo, Calvino achava que era um período mais curto dentro da história da igreja, outros acham que era especificamente do período dos 40 anos que eles estavam presos lá na Babilônia. Mas seja como for, no momento que esse salmo aqui nos é apresentado, nós somos lembrados de que ele deveria ter sido cantado dentro do cativeiro. Esse salmo era para ser cantado na adoração ao Senhor, enquanto estivessem no cativeiro, para que eles entendessem que o que o Senhor estava fazendo era a obra do Senhor. O que significa dizer que não importa qual é o percurso, qual é o decurso, aliás. Ele está dizendo que essa oração é a nossa. É isso que nós oramos, nós dizemos: Senhor, aviva a sua obra. Nós temos que clamar por avivamento, para que o Senhor faça a sua vontade no meio da igreja, para que o Senhor manifeste o seu querer dentro da igreja, que o Senhor execute os seus planos, que o Senhor execute os seus projetos, mesmo que os planos do Senhor sejam tornar a vida muito pior, seja tornar a vida muito mais difícil. O que Ele está dizendo é: seja feita a tua vontade. Aviva, Senhor, a tua obra. Eu sei que a gente tem orado para que o Senhor mude o nosso país. Eu sei que a gente tem orado para que o Senhor transforme a nossa nação. E nós temos colocado esperança até demais na eleição no final do ano. Nós estamos achando que quando chegar lá vai estar tudo resolvido. A gente vai fazer votar lá na urna e que vai ganhar um camarada aí que vai colocar o Brasil nos prumos. Mas nós nos esquecemos, meus irmãos, que nosso vizinho essa semana, a Argentina, aprovou aborto para crianças, para fetos. E eles comemoraram, assim como a Europa fez, a possibilidade de matar os seus filhos. E não estamos longe desses mesmos passos. Não se enganem. Os amilenistas sabem exatamente do que eu estou falando. O nosso futuro é pessimista.
Nós não temos muita expectativa de tudo ficar bom. É claro que se os pós-milenistas tiverem certo, eu vou adorar. Mas por enquanto eu acho que eles estão errados, então eu acho que vai ficar pior. Aí você pode dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Não, meus irmãos. A igreja do Senhor está dizendo, Senhor, aviva a tua obra. Senhor, realiza o seu projeto. Porque a Bíblia nos ensina de que antes de chegar ao final vai ficar muito ruim. Antes do Cristo voltar vai ficar quase insuportável. Que antes de Cristo voltar a igreja vai ser quase esmagada. Que os crentes serão plenamente perseguidos. O Senhor nos ensina que antes que Cristo voltar nós seremos massacrados. Então nós dizemos, Senhor, aviva a tua obra nos decorrer dos anos. Senhor, derrama um avivamento sobre nós. De tal maneira que sua vontade, seu projeto, seu plano se concretize sobre nós. Não sabemos se é para melhor ou se é para pior, mas nós sabemos exatamente que nós queremos que a vontade do Senhor seja realizada, que o Senhor realize a sua obra. Terceiro motivo de oração em dias sombrios, além de orarmos para que o Senhor nos fale por meio da sua palavra e assim nós sejamos iluminados, nós oramos agora também para que o Senhor tenha misericórdia. Olha que bonito, meus irmãos, porque ele termina agora de uma forma muito bonita. Ele diz agora, Senhor, eu ouvi o que o Senhor disse e eu fiquei alarmado. Mas foi uma coisa boa, porque saber os seus planos, conhecer o Senhor, me ensinou a orar. Senhor, aviva a tua obra, mesmo que a tua obra seja terrível. Senhor, queremos que o Senhor a realize, que o Senhor a concretize, porque é para o bem da tua igreja. Mas de repente ele chega agora e diz, na tua ira, lembra da tua misericórdia. A palavra para ira aí, parece não ser a melhor tradução, mesmo que esteja em todas as traduções que você encontrar em português. Isso eu vou dizer por quê? Porque ela não aparece só aqui. Se você chegar no versículo 7, a expressão que tem lá é a seguinte, vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. A palavra que ele usa aqui para tremem é a mesma palavra para ira que está lá em cima. Se você for para o versículo 16, você vai ler lá o seguinte, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos. É a mesma palavra, tremeram. Então por 3 vezes aparece a mesma palavra dentro desse texto. Nas 2 outras vezes ela é traduzida com tremam. Parece que aqui ele está usando a mesma ideia, e não necessariamente ira, mas o que ele está dizendo é tremam. O que ele quer dizer com tremam? Qual é a ideia dele ao dizer isso? Na verdade, meus irmãos, o que ele quer nos fazer entender, de alguma maneira, é que vai haver uma agitação. E o poema nos traz a ideia de uma perturbação, de algo que o Senhor vai provocar. E o Senhor fará com que as bases tremam. O Senhor fará com que haja instabilidade. E o que ele está dizendo é, Senhor, quando o Senhor implementar o seu plano, vai ficar uma bagunça. Quando o Senhor implementar o seu plano, tudo vai tremer, tudo vai desmoronar. Quando o Senhor implementar o seu plano, nós vamos ficar sem ter onde nos agarrar. Quando o Senhor implementar o seu plano, tudo vai sair do lugar, tudo vai tremer. A pergunta é, e agora? O que acontece? Ele diz, Senhor, quando o Senhor estiver implementando o seu plano, que tudo parece que está tremendo, quando o Senhor fizer com que tudo se torne instável, o que é que nós queremos que o Senhor se lembre? Que o Senhor se lembre da tua misericórdia. Salmo de número 85, versículo 7 nos diz, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Faze algo, Senhor, para consolar o seu povo, é isso que ele está dizendo. Senhor, quando o Senhor estiver executando o seu juízo, Senhor, conforte a tua igreja, conforte o teu povo, ampare o teu povo, não deixe o teu povo sozinho, mostre que a tua graça acompanha a disciplina, mostre que a tua graça ampara a tua igreja, mostre que o Senhor está com a sua igreja, mesmo que tudo ao redor pareça o contrário. Foi exatamente isso que Jeremias viu.
quando ele contemplou a desgraça vindo sobre Israel, ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que dava esperança para ele quando ele viu a desgraça? Ele diz que a misericórdia do Senhor, ela renova-se a cada manhã. Ele diz: a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos, consumidos. Tudo está tremendo ao redor, tudo está em desgraça ao redor, mas ele diz: a misericórdia do Senhor ainda está nos assistindo, a misericórdia do Senhor ainda está conosco. Esse é o mesmo princípio, meus irmãos, por exemplo, usado por Moisés, quando intercede pelo povo em Êxodo 32, ou em Números 14, em caso de Cades-Barneia, é sempre dizendo: Senhor, seja misericordioso, Senhor, seja compassivo com o teu povo. O Senhor está julgando a nação do teu povo, mas o Senhor não pode permitir que o teu povo vá junto com os ímpios. Jeremias capítulo 10, versículos 23 e 24, ele diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Ele está dizendo: Senhor, quando o Senhor for me castiga como um pai, que bate, não para matar, mas que bate de forma amorosa, segurando a mão para não ser forte demais, sustentando a mão para me mostrar graça, para me mostrar misericórdia. Ele diz: Senhor, a minha oração é que o Senhor tenha compaixão enquanto executa a sua obra. E Deus ouviu a oração de Abacuque, a tal ponto de que ele mesmo manifestou a sua misericórdia enquanto o povo estava lá preso no cativeiro. Quando o Senhor acompanhou 3 rapazes para dentro de uma fornalha, Deus estava ouvindo a oração de Abacuque, quando o Senhor, em meio à sua ira, estava executando misericórdia. Quando o Senhor fechou a boca dos leões e não permitiu que o seu servo Daniel fosse destruído, o Senhor estava usando de misericórdia. Quando o Senhor mandou Zorobabel voltando com o povo e reinando sobre o povo de novo, como um rei digno de Davi, o Senhor estava se lembrando da sua misericórdia. Quando o Senhor usou Ciro, um homem ímpio, para resgatar Israel, o Senhor estava se lembrando da sua misericórdia. Ele está dizendo: Senhor, executa o juízo, mas tenha misericórdia do seu povo, porque com os ímpios o Senhor não tem misericórdia não, capítulo 1. Mas nós somos diferentes, nós vivemos pela fé. Nós cremos que cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Ele está dizendo: quando o Senhor for executar juízo, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, que tudo esteja tremendo ao nosso redor, mas que teu povo esteja amparado pela tua mão. E isso é bonito, porque em Apocalipse isso se aplica de forma perfeita. Porque enquanto o dragão tenta matar a igreja de todo jeito, ele tenta perseguir aquela mulher por todo canto, aquela mulher é protegida e amparada e cuidada em todo lugar. E para onde o dragão a tenta agarrar, ele não consegue. Ele tenta engolir o seu filho, não consegue. Ele tenta engoli-la e não consegue, porque simplesmente Satanás jamais terá poder de destruir a igreja de Cristo, porque a misericórdia do Senhor acompanha a igreja. A graça e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele não diz: Senhor, tem pena de Israel. Ele não diz isso não. Ele diz: Senhor, se for para derramar juízo, derrame, Senhor, o seu plano é melhor. Se for para a nossa nação se destruir, Senhor, faça isso, o teu plano é melhor. Eu não tenho problema nenhum com isso, Senhor. Se for para mais um ímpio subir, se for para a impiedade do nosso país piorar, se for para a violência se agravar, se for para a imoralidade se alastrar, qual é a nossa última oração? Ele diz: Senhor, tem misericórdia do seu povo.
tem misericórdia da sua igreja, porque os ímpios são entesourados para isso mesmo, mas o seu povo protege-o, consola-o em meio a todas essas dores, conforte-o, dê, Senhor, tudo isso para eles. É por isso que Isaías, capítulo 57, versículo 7 e 8 diz: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Eu tenho misericórdia de vocês. O Senhor nos garantiu misericórdia. Queridos, o mundo não está fácil. O mundo não está tranquilo. Não coloque suas esperanças em eleições. Não coloque suas esperanças em impeachments de ministros de Supremo Tribunal. Não coloque suas expectativas em homens. Nós não confiamos em homens. Nosso país está debaixo de sombras. Nosso país está debaixo da maldição do Senhor. Homens ímpios espalhados em cada esquina, que roubam qualquer coisa que encontrem, mesmo que não sirva para nada. Homens desonestos em cada esquina, que tentam levar vantagem em tudo. Mulheres que são promíscuas e homens ainda mais. A imoralidade se tornou a regra, não mais a exceção em nosso país. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Não se engane, nós estamos debaixo de sombras. Mas o Senhor nos convoca, meus queridos, hoje a uma nova realidade. O Senhor nos convoca a lembrar de que quando tudo está ruim, quando parece que não há mais expectativas, Ele está dizendo: para de ficar no Facebook se assustando com tudo. Para de ficar reclamando no Facebook porque o Brasil está uma desgraça. Pare de ficar reclamando no Facebook porque o povo está assistindo a Copa. Comece a aprender a orar. Comece a buscar ao Senhor e comece pedindo para que o Senhor ilumine a sua igreja, para que eles conheçam realmente a Cristo, porque nós temos milhares de pessoas em nossas igrejas que não têm a menor noção de quem é Jesus, que conhece um Jesus que é na verdade um ídolo, que é na verdade um falso Deus, que não é o Jesus da Bíblia, e a igreja de Cristo precisa se alarmar com o Jesus da Escritura. A igreja de Cristo precisa contemplar os planos do Senhor e parar de declarar vitória, de decretar vitória, quando o Senhor está julgando essas igrejas. O Senhor nos convida a orar, para que o Senhor abra os olhos dos salvos, que o Senhor os faça contemplar a real situação do nosso povo, para que contemplemos a real condição da IPB, que faz culto de libertação e cura, da real situação do nosso IPB, que dá púlpito para comunistas, abortistas pregarem, da real situação da IPB, que querem destruir com a confessionalidade, que querem abandonar a Escritura, que querem abraçar o mundo, como fez os luteranos essa semana próxima, aprovando casamento gay, já estão planejando um para essa semana. Nós não estamos distantes disso, nós precisamos conhecer o Senhor. Chega de estudar a cultura, chega de tentar se amoldar à cultura. Oremos para que o Senhor se apresente para o seu povo e Ele seja finalmente conhecido. O povo de Deus peca por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Se assusta quando ouve falar sobre o Deus da Bíblia. E chega e diz: não, um Deus violento desse eu não consigo admitir. Não pode negócio desse, porque o seu Deus é um maricas, o nosso é viril. Ah, mas eu não consigo admitir, se Deus é machista, é porque o seu Deus se amolda aos seus gostos, o nosso impõe a sua vontade soberana. Que o mundo contemple quem é Cristo de verdade. Essa é a nossa oração. Mas o Senhor nos ensina a orar: seja feita a tua vontade também. Se o plano do Senhor é dar uma melhorada no nosso estado, que bom, que bênção que vai ser. Se o Senhor planeja colocar alguém que vá mudar as leis e melhorar a nossa situação, que bênção que vai ser.
Nós estamos lutando por isso, nós estamos batalhando por isso, nós estamos pregando para isso, nós tentamos mudar o mundo. É isso que nós fazemos. Como sal, nós queremos evitar a podridão, nós queremos diminuir a podridão. É isso que nós queremos fazer, é para isso que a igreja existe. Mas nós continuamos orando, dizendo: Senhor, faz o que o Senhor quiser. O Senhor faça o que o Senhor quiser, para que a sua obra seja reconhecida, para que a sua vontade seja executada, para que o Senhor seja glorificado por fazer o que bem entende e não o que nós queremos. A igreja não é soberana, a igreja reconhece e glorifica a Deus quando sabe que Deus está fazendo algo, mesmo que esse algo que Ele esteja fazendo seja destruir Israel, como Ele fez aqui. Ela ora dizendo: aviva, Senhor, a tua obra, e não só isso, faze-a conhecida, para que todos saibam que é o Senhor quem está fazendo isso. Ah, mas Satanás está tomando conta do nosso país. É Cristo quem toma conta de tudo. Satanás não é dono de nada, ele não possui absolutamente nada. Por isso a igreja de Cristo, ao invés de reclamar dos atos de Satanás, do que ele é próprio, coloca nas mãos de Deus a soberania para dizer: Senhor, seja feita a tua vontade no nosso país. A gente fica aqui, Senhor. Se for para vir perseguição, que o Senhor dê força ao seu povo. Se for para vir dificuldades, que o Senhor dê força ao seu povo. Que o Senhor ampare o seu povo, que nos leva a terceiro motivo de oração. Peça misericórdia pelo povo de Deus. Rogue misericórdia pelo povo de Deus, para que o Senhor sustente os seus salvos, porque a perseguição não está vindo mais de fora da igreja, está vindo de dentro da igreja. E só basta você abrir a Bíblia e dizer: a Bíblia diz assim, pronto, neopuritano. E eles colocaram debaixo da bandeira de neopuritanos tudo aquilo que não é liberal como eles são. Eles querem fazer com a igreja de Cristo o que bem entendem, e chamam de liberais, chamam de neopuritanos todos os que discordam dele. Ah, porque isso, porque aquilo? Porque são irresponsáveis, levam igrejas inteiras para o inferno, e não compreendem que a igreja de Cristo submete a sua palavra e diz: seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa. É isso que nós fazemos, meus irmãos. Coloca um chifre em cabeça de cavalo. Ah, porque neopuritano não deixa mulher orar na igreja. Ah, mas se qualquer coisa é neopuritano. Que entenda de uma vez por todas: esses são vozes de Satanás dentro da igreja. Eles querem corromper as escrituras, querem distorcer a palavra, e colocam rótulos do mesmo jeito que o mundo faz. O mundo chama você de homofóbico e eles te chamam de neopuritano. O mundo te chama de negrofóbico e porque você é neopuritano. O mundo coloca rótulos porque não consegue descobrir como seguir a voz de Deus. É isso que eles fazem. O Senhor nos conclama hoje a orar, dizendo: Senhor, tem misericórdia do seu povo. Em especial, reunião do Supremo Conselho, final do mês que vem. Uma tonelada de documentos, tudo de volta. Quem prega na igreja? Quem administra a igreja? Qual o papel de diáconos na igreja? Qual o papel da interpretação das escrituras na igreja? Vamos rediscutir com base em nada. Estão querendo reinventar as palavras de Satanás no Éden e dizer tudo de novo dentro das igrejas. O Senhor nos convida a dizer: Senhor, tem misericórdia da IPB. Tem misericórdia da nossa igreja, para que homens ímpios não se apoderem dela e ela não seja destruída como ela foi nos Estados Unidos, para que não comecem como eles começaram lá e termine como eles estão lá hoje, com casamentos homossexuais, ordenando homossexuais, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. E nós conclamamos, dizemos: não, nós vamos orar por isso. Charles Spurgeon disse certa vez: quer gostemos ou não, a regra do reino é pedir. E o que nós vamos fazer é pedir: Senhor, abra os olhos do teu povo.
para que eles contemplem quem o Senhor realmente é. Senhor, faz com que o teu povo se submeta realmente à sua vontade e se agrade do que o Senhor está fazendo. Senhor, tem misericórdia do teu povo e não permita que ele seja massacrado e diluído em meio ao juízo que o Senhor há de executar. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Vamos orar? Senhor, é impossível terminar esse texto sem fazer aquilo para o qual esse texto foi escrito. Que ele se torne a nossa oração, Senhor. Quando o teu servo Abacuque escreveu, não estava pensando em orar sozinho, estava pensando em colocar essas palavras na boca do teu povo, para que teu povo orasse no decorrer dos séculos. E nós hoje, Senhor, tantos séculos depois, nos juntamos ao teu servo Abacuque, Senhor, e te rogamos, Senhor, mostre-se ao teu povo novamente, Senhor. Meu Deus, teu povo precisa conhecer a tua palavra, teu povo precisa conhecer o Senhor que se manifesta na sua palavra, mesmo que isso nos torne alarmados, mesmo que isso nos torne assustados, Senhor. Não permita, meu Deus, que pregadores se assustem com a tua palavra a tal ponto de escondê-la, mas que a verdade, mesmo difícil, seja pregoada em nossos púlpitos, meu Deus. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia da nossa IPB. Arranca os mensageiros de Satanás em muitos púlpitos. Destrói as sinagogas de Satanás espalhadas com placas de sarça na porta. Senhor, ergue o teu povo que conhece o teu nome. Faz o teu nome conhecido de verdade em nossas comunidades, Senhor. Que o teu povo ame a tua palavra. Tenha sede dela. A leiam e meditem dia e noite, buscando saber quem é Jesus. E a cada plano descoberto se assustem, se maravilhem e adorem. Que o teu povo te conheça, Senhor. Que o teu povo te encontre na palavra. Mas se é da tua vontade, meu Deus, todas essas coisas que estão acontecendo conosco, meu Deus, nós te rogamos misericórdia, mas nós te rogamos que o Senhor execute a sua vontade. Nós não queremos ensinar ao Senhor como governar o universo. Nós também não queremos ensinar como o Senhor vai governar a IPB. Mas nós já sabemos como o Senhor governa a sua igreja. Por isso, Senhor, faz o teu querer. Realiza a tua obra, Senhor. Sabemos que os últimos dias são difíceis, mas eles antecedem a maior de todas as esperanças. Eles antecedem o dia que o céu vai se rasgar ao meio e uma miríade de anjos acompanhará o Cristo ressurreto e que finalmente sua igreja será libertada de todo sofrimento. Senhor, nós sabemos como termina. Executa o teu plano, Senhor. Executa o teu plano, mesmo em meio a tanto juízo e sofrimento que isso pode nos acarretar. Mas enquanto executa o teu plano, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Ajuda o teu povo a viver pela fé, Senhor. Ajuda o teu povo a caminhar, não com base no que vê, mas com base na fé. Que o teu povo, Senhor, seja alvo da sua graça e da sua misericórdia. Não permita, meu Deus, que os homens ímpios traguem o teu povo, mas preserva, Senhor, mesmo que um grupo pequeno, de remanescentes fiéis, que não se dobrarão à nossa cultura brasileira, que não se dobrarão a interpretações esdrúxulas, que não se dobrarão diante do liberalismo teológico, que não se dobrarão diante das correntes feministas, que não se dobrarão diante das correntes interpretativas hermenêuticas, mas que só se curvam diante de Jesus Cristo, e que mesmo que isso signifique o fim das suas carreiras como pastores, mesmo que isso signifique a expulsão e a retirada do teu povo, tem misericórdia, Senhor, e purifica a tua igreja, no nome de Jesus. E pela IPB, Senhor, agora no final do ano, próximo mês, Senhor. Meu Deus, tantas decisões complicadas que voltam e insistem, Senhor, todos os anos,
com novos formatos, com novas palavras, mas com os mesmos sons sibilantes da antiga serpente. Meu Deus, não permita, meu Deus, que o mal impere em nossa igreja. Limpa a nossa IPB, Senhor. Dá, meu Deus, a partir da nossa mocidade, que qual o Senhor tem avivado, a força e a coragem para erguer a Tua palavra mais alto do que esses cabelos brancos mentirosos de púlpitos. Que os nossos jovens, ó Senhor, sejam a Tua voz, clamando no meio da Tua igreja. Nós só queremos a Cristo, nós não queremos as suas filosofias vãs. Que o Senhor seja ouvido nos nossos púlpitos e aclamado em nossas congregações. Que o Seu louvor seja entendido, compreendido e proclamado. Que o Teu povo seja puro e santo, como o Senhor bem deseja. Salva a nossa igreja, Senhor. Protege o Teu povo. Purifica, ó Senhor, o Teu povo, no nome de Jesus. Amém.